a história LGBTI+, que não é uma história particular, uma história de um grupo específico, é a história do Brasil, recontada a partir de uma chave que inclui também essa comunidade, né, de sexo, gênero diversa. Então eu acho que liberdade de gênero e de sexualidade são gradientes importantes para entender o nível de democracia efetiva, né? Não democracia enquanto procedimento, eleição, forma, mas entender democracia como esse pacto substantivo mesmo, como as pessoas viverem de acordo com o que elas acham que elas têm que viver. Para você ter liberdade sexual e de gênero, você tem que mexer em estruturas sociais profundamente enraizadas na nossa sociedade. Não é falar sobre perfumaria, sobre superficialidade. É, de fato, falar sobre fundação dessa sociedade. Olá! O programa de entrevistas do site A Terra é Redonda está de volta agora na sua segunda temporada. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinde. Por favor, sente-se aqui conosco, porque no nosso canal tem lugar para todo mundo. Para quem já é da casa, tudo bem com vocês? Eu estava com saudade. A gente está de volta. Bom, antes de começar a nossa conversa, eu gostaria de passar um recado rápido, mas importante. Nesse exato momento que você está assistindo a esse vídeo, todas as entrevistas que nós já gravamos aqui no programa de entrevistas do site A Terra é Redonda estarão disponíveis no Spotify no formato de podcast. Então vocês também poderão acompanhar por lá tudo aquilo que já foi discutido por aqui. Mas vamos ao que realmente importa. O nosso convidado de hoje é professor no curso de Direito da Universidade Federal de São Paulo, onde também coordena o núcleo Trans-Unifesp. Formado em Direito e em Ciências Sociais, tem mestrado em Teoria Geral e Filosofia do Direito e doutorado em Relações Internacionais, ambos pela USP. Para além da academia, ele também é advogado de Direitos Humanos, membro consultor da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB-SP. Já publicou diversos livros como Movimento LGBTI+, uma breve história do século XIX aos nossos dias, esse livro aqui, e Contra a Moral e os Bons Costumes, a ditadura e a repressão à comunidade LGBT. E por fim, mas não menos importante, ele é engajado no ativismo LGBT e escreve regularmente para os grandes veículos de imprensa. Meu nome é Daniel Pavan e hoje eu converso com Renan Quinalha. Renan, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer e uma honra tê-lo aqui conosco no programa de entrevistas do site A Terra é Redonda. Olá, Daniel. Olá, pessoal que está acompanhando aqui a conversa. Prazer enorme. Sou um leitor do site desde o início, quando Ricardo Múcio, Ricardo Koba, Arthur Scavone, enfim, um monte de gente querida e grandes amigos estavam nessa empreitada. Fico feliz de estar aqui hoje com vocês. Muito bom. Bom, Renan, analisando a sua trajetória profissional, intelectual, militante, a gente encontra não só a defesa dos direitos humanos, mas um interesse por pesquisar e por contar a história do movimento LGBTI+. Para começar, então, nosso papo, eu gostaria de perguntar como que você avalia a importância não só de defender, da defesa dos direitos, mas de se contar a história ou as histórias do movimento LGBTI+. Essa é uma questão bem importante, central para mim, né, do ponto de vista pessoal, também profissional e político, porque, de alguma maneira, a minha autodescoberta enquanto um homem gay passou por esse lugar de também pesquisar essa temática, entender que teve uma história anterior, que tinha gente que tinha aberto certos caminhos, que eu estava também desbravando, né, e, de alguma maneira, me inserindo neles. Então, para mim foi uma coisa fundamental quando eu já estava no mestrado, trabalhando o tema da justiça de transição, que me levou a trabalhar na Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, depois na Comissão Nacional da Verdade. Isso era começo da década de 2010 no Brasil, quando a gente teve um debate enorme em torno do terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos, que tinha a Comissão da Verdade e da Justiça na época, uma série de tensões, de negociações no âmbito do governo Lula. E ali a gente tem, no fim do governo, né, Lula no segundo mandato, aí começa o governo Dilma, vem a Comissão da Verdade, eu começo a me engajar ali. Nesse mesmo momento, eu estou fazendo esse mestrado sobre justiça de transição e me assumindo enquanto homem gay, e eu acabo juntando um pouco essas temáticas, né? Então, eu trabalhava já questões de direitos humanos, mas mais focado em violência do Estado, questões da ditadura, reparação, políticas de memória,
E aí eu começo também a me engajar no ativismo LGBTI+, que não estava tão preocupado naquele momento com a memória do próprio ativismo. A gente tinha poucos marcos, talvez porque o ativismo LGBTI+, ele teve um hiato muito grande com a epidemia do HIV/AIDS nos anos 80, 90, né? Isso de fato é quase que um genocídio contra uma geração toda de ativistas homossexuais que morreram em decorrência do vírus, né, da epidemia da doença AIDS. Então, nesse momento eu começo a articular essas discussões sobre memória nos dois universos, olhando para a ditadura em particular, que coincide no Brasil, né, por uma série de questões, com a mobilização dos primeiros grupos também de militância LGBTI+. Então, para mim, isso se torna uma questão central, né? Acaba se tornando a questão da tese do meu doutorado também. Minha pesquisa de doutorado vai versar sobre isso. Foi publicada no livro mencionado por você, Contra a Moral e os Bons Costumes, que saiu pela Companhia das Letras. Essa pesquisa eu termino em 2017. E eu dei sequência a esses estudos sobre memória e história. É curioso, porque eu sou um professor de direito, que sempre tem um pé na sociologia, né? Então, meu campo é a sociologia do direito. Mas eu fui flertar muito com a história, com a historiografia e com um certo método historiográfico também de trabalho nesses textos, né, e pesquisas, porque para mim era importante ter um pouco desse entendimento de uma linhagem aí, né, de uma hereditariedade, como se constituiu essa comunidade LGBTI+ na história e como foi importante do ponto de vista da cidadania, né, inscrever essa comunidade na própria história. O que me levou agora a presidir um grupo de trabalho também do Ministério de Direitos Humanos, que é de Memória e Verdade, em que a gente está olhando para essa dimensão da história brasileira, trazendo à tona a história LGBTI+, que eu tenho insistido a dizer que não é uma história particular, uma história de um grupo específico, é a história do Brasil, recontada a partir de uma chave que inclui também essa comunidade, né, de sexo, gênero diversa. Então, para mim, essas coisas andam muito coladas aí, né? Elas andam de maneira muito imbricadas, que é a discussão sobre memória e a discussão sobre direitos humanos e direitos LGBTI+, de modo mais específico. Tanto que esse último trabalho que eu publiquei, que saiu pela Edições Sesc, é sobre direitos LGBTI+, e eu vejo que foi importante eu traçar certos caminhos antes aí de memória, de história, até chegar nessa discussão sobre direito, porque eu acho que se a gente não tem uma dimensão sobre essa memória, sobre essa história, parece que a gente está sempre inventando a roda, né, a cada tempo histórico, e na verdade a gente está retomando muito das formulações que vieram desse passado, que foram apagadas, invisibilizadas por processos de violência, inclusive nesse desenvolvimento aí da história. Então eu acho que é importante a gente buscar essas ressonâncias, né, essas vinculações ao passado, não por não entender a importância da atualização, porque as questões se atualizam, se deslocam, mas porque eu acho que é possível entender certas persistências, certas continuidades. Isso nos ajuda a fazer um melhor diagnóstico do presente e nos posicionar no presente também e agir politicamente. De fato. E nessa sua resposta você mencionou várias questões, a gente vai tratar de muitas delas aqui na nossa conversa. Mas eu queria começar agora entrando propriamente nesse seu livro, Uma Breve História do Século XIX aos Nossos Dias, e te perguntar acerca de uma escolha que você faz na sua análise, que é começar a sua discussão com dois casos, dois momentos da história internacional do movimento LGBTI+, que é a Alemanha, do final do século XIX, e os Estados Unidos, dos anos 50 e 60. Por que você escolheu olhar para esses dois momentos e o que eles representam na história do movimento? Essa é uma escolha, como qualquer outra, um tanto aleatória, né? Eu digo isso no início do livro. Estou fazendo uma escolha, e esse livro, é importante dizer, ele está na coleção Ensaios, que é coordenada pelo Ricardo Mussi, na Autêntica, e ele vem justamente de um convite que o Ricardo me traz. Fala, Renan, você não topa escrever um livro com um perfil, né, de mais ensaístico, de mais ampla circulação? Minha tese de doutorado tinha sido um trabalho mais denso, mas como é uma tese, né, enfim, uma pesquisa de doutorado. Ele falou algo que seja mais ensaístico. Você pode escolher a embocadura, o tema que você acha mais interessante. Eu já estava coletando material, estava dando um curso de História do Movimento LGBTI+, e aí tinha algumas fontes que eu já tinha, né, de alguma maneira separado, concatenado, com que eu estava trabalhando, e eu decidi fazer essa escrita durante a pandemia desse livro, né? Ele nasce um pouco dali. E ele é um livro um tanto pretensioso, porque ele pega, né, ele chama Uma Breve História do Século XIX aos Nossos Dias. Tem um amigo da filosofia, o Edson Telles, que me falou quando eu chamei ele para o lançamento, ele falou, mas Renan, breve história não é, do século XIX até hoje não é nada breve. Eu falei, não é breve,
a história. É breve meu livro. Meu livro é de tamanho pequeno, ou seja, é um ensaio com todos os limites que isso tem. Estou dizendo isso porque é uma escolha aleatória nesse sentido, mas justificada por quê, né? Porque eu acho que são dois momentos muito centrais da organização política dessa comunidade. Que a gente pode dizer que essas pessoas existiram desde sempre na história, né? Pessoas que estavam tendo relações de afeto, de desejo com pessoas do mesmo sexo, pessoas que estavam saindo de certos paradigmas binários de gênero, enfim, a gente pode chamar como quiser, os nomes mudaram, se transformaram nesse período todo, as identidades, inclusive. Muitas vezes não eram identidades, eram práticas, né? Para retomar um pouco Foucault, como ele olha para essa questão. Mas fato é que a gente tem aí, de alguma maneira, relatos dessas experiências que a gente atribuiria a essas pessoas durante toda a história. Mas um senso de comunidade, mais do que isso, uma organização política, um ativismo, no sentido que a gente, né, a sociologia política hoje vê, né, para um ativismo que tem um repertório de ações, que tem uma gramática específica de reivindicações, que faz certos diálogos e alianças com a sociedade, que disputa Estado, política pública e tal, isso é uma coisa que vem mais recentemente, né? E vem no século XIX, até onde eu consigo acessar, até onde eu consigo chegar aí do ponto de vista das minhas pesquisas, né? Então já tinha algum material sobre a Alemanha do XIX, é menos evidente isso para a gente. Estados Unidos a gente tem uma repercussão grande pelo imperialismo cultural norte-americano, que no Brasil sempre teve uma presença bastante marcante. Agora na Alemanha a gente sabe pouco, porque é isso, é pré-guerra ainda, é na virada do XIX para o XX, é na República de Weimar que a gente estuda por outras razões, né? E ali teve uma efervescência cultural incrível. Então, nesse momento, a gente tem Berlim, sobretudo, né? Não dá para dizer que é a Alemanha, a gente está falando de uma coisa de centros urbanos, eu digo que é uma história do movimento que está muito associada aos centros urbanos que se desenvolveram desde o fim do XIX, durante o século XX. Esse processo de urbanização ele anda muito atrelado a possibilidades de vida em anonimato, né? De viver essas identidades de modo um pouco mais livre, ainda que em guetos nessas grandes cidades. Então, é a partir daí que eu vou traçar essa história, entendendo as particularidades e especificidades, mas vendo ali algum tipo de possibilidade de alinhavar, ou seja, de uma experiência que diz algo, né? Então, falar de Berlim do fim do XIX, virada para o XX, de Nova York, São Francisco, nos Estados Unidos, já no pós-Segunda Guerra, e falar de São Paulo, Rio de Janeiro, nos anos 70 em diante, de alguma maneira são territórios, lugares distintos e também distanciados por um tempo histórico relativamente longo, mas que várias questões estão recolocadas aí nesses processos, né? Se colocam, se recolocam para essa comunidade, né? Nessas experiências. Então eu tento um pouco que traçar e fazer em cada uma dessas regiões, nesses capítulos do livro, trazendo um pouco como se construiu uma comunidade com senso de pertencimento, emerge uma identidade subjetiva e política que vai aproximando, que vai, de alguma maneira, dando um senso, restituindo um senso de coletividade importante, que vai ajudar a produzir uma subcultura, um código de referências de valores, de práticas, que não se aprende no âmbito doméstico, no âmbito da escola, nos núcleos de sociabilidade tradicional. Ninguém aprende a ser LGBTI+, pelo contrário, as pessoas aprendem a ser LGBTfóbicas. Então a gente tem que aprender o inverso em outros espaços. Então eu tento contar a história desses espaços outros, que são fundamentais, né? Esse senso de comunidade, essa subcultura, contraposta a uma cultura hegemônica, são fundamentais para a emergência desse ativismo, que é o que me interessa. Eu não estou fazendo uma história LGBTI+, desde o começo do mundo. Aí é um recorte, né, de entender o ativismo. E uma razão pragmática para essa escolha é que tem mais fontes disponíveis, ou seja, eu consigo fazer um trabalho com consistência historiográfica, de indicar a fonte, isso aqui teve esse jornal, isso aqui teve esse episódio, isso aqui tem essa publicação que trata, teve o Instituto de Ciência Sexual em Berlim, tem uma documentação sobre isso, né? Então, de Stonewall e pós-Stonewall, Estados Unidos pós-Segunda Guerra, ali a gente tem um material já mais acessível e tal. Agora eu vejo ainda circulando com o livro e vendo as pessoas comentando o livro que, de fato, esse capítulo sobre a Alemanha é menos conhecido. As pessoas conhecem outras dimensões da República de Weimar, que foi um momento interessantíssimo do ponto de vista político, né? E cultural, mas que na questão da sexualidade também teve uma abertura enorme, um avanço enorme em várias formulações que retrocederam com a ascensão do nazismo na Alemanha nos anos 30. Você falou em Stonewall. O que é Stonewall? Stonewall é bom chamar atenção porque pode ter gente que não conheça, né? Apesar de ser um nome razoavelmente conhecido, que circula bastante, que é um episódio
que acontece em um bar. É o nome de um bar, Stonewall Inn, que é um bar que fica em Nova York. Ele ainda existe lá, muito diferente do que ele era no passado. Mas ali, né, muitas pessoas atribuem o início da mobilização LGBTI+, a essa revolta que aconteceu nesse bar, que foi no dia 28 de junho de 1969. Por isso que a gente celebra o Dia Internacional do Orgulho LGBTI+, no dia 28 de junho, ou até o mês do orgulho, né? A parada LGBT aqui de São Paulo e de várias regiões do Brasil são em junho, em referência a esse episódio que aconteceu lá em Nova York, em 1969. Foi uma revolta espontânea, que as pessoas ali, em geral LGBTI+, que estavam nesse bar, negras, latinas, queer, como se dizia nos Estados Unidos, que era um xingamento, né? Essa palavra como algo abjeto, algo estranho, esquisito, né? O queer acaba sendo apropriado pela comunidade e ressignificado como algo mais afirmativo. Então eram pessoas queer que estavam nesse bar e que sofrem uma ação violenta da polícia, que era muito comum, mas nesse dia essa ação violenta da polícia encontra uma resistência, as pessoas se levantam, por isso que se diz uma revolta de Stonewall, né? Tumultos de Stonewall, é mais do que uma mobilização, um ato, um protesto, porque as pessoas não marcaram, falaram, vamos sair de casa hoje e fazer um episódio que vai se tornar icônico, o mito fundador do movimento LGBT+ no mundo. As pessoas, de fato, vão lá espontaneamente, aquilo explodiu, né? E Stonewall acontece no fim da década de 60, que já foi uma década de muitos questionamentos, de luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Isso eu tento chamar atenção também no livro, né? Eu tento trazer uma história que está muito atrelada às lutas sociais de modo mais amplo e aos questionamentos do modo de vida do American Way of Life, do sistema capitalista. Muitos desses grupos que surgem eram anticapitalistas, alguns mais anarquistas, outros mais marxistas. Então teve uma série de produções interessantes nesse período do ponto de vista da subjetividade da organização política também. Mas Stonewall é esse episódio, né, que muitas pessoas dizem que é o começo dessa história de mobilização, e eu quero justamente com o livro fazer esse deslocamento e falar, não é o começo. É um ponto interessante de virada, de deslocamento aqui, para a gente entender, porque radicaliza, porque coloca em outro lugar esse ativismo, né? Mas ele tem, digamos que, antepassados aí, como a própria mobilização da Alemanha, e deve ter outros, em relação aos quais a gente não tem fontes, porque essas fontes foram apagadas ou foram destruídas mesmo, como foi o caso do nazismo, quando emergiu, né, que foi tentar destruir todo o acervo do Instituto de Ciência Sexual em Berlim e apagar essa experiência histórica que é tão interessante. E trazendo então essa experiência para o Brasil, quando você trata ainda no livro sobre a consolidação do movimento LGBTI+, aqui no nosso país, você se vale de uma fala do jornalista Celso Cury, que ele traz numa entrevista de 1976 para o jornal Lampião da Esquina, em que ele diz que naquele momento não havia no Brasil um movimento homossexual, mas uma movimentação. Como que você interpreta essa afirmação do Celso Cury? E como que foi de uma movimentação passou-se a um movimento propriamente consolidado? A gente teve nesse momento do Brasil, que é o momento da distensão já da ditadura, né? O projeto de distensão do Geisel vem, né, em 73. A gente tem o projeto de abertura do Figueiredo, que também em seguida vai aprofundar isso. Então, é nesse período de uma ditadura já um tanto exausta, da emergência de uma geração, que é a geração 77, que diferente da geração de 68, não tinha sido derrotada pela ditadura, mas estava de alguma maneira se colocando sobre a ditadura. James Green, que é um parceiro de vários trabalhos meus, está escrevendo um livro sobre essa geração 77. Então a gente tem aí, né, uma geração nova que vai chegando, que está mais concatenada a certas ideias que estão circulando lá fora, que não estava vendo uma ditadura no mundo todo, né? Era uma coisa muito Cone Sul, aqui na América Latina e brasileira em particular. Então lá fora estão circulando ideias importantes das ondas de liberação do 68 francês, né? E todas essas questões da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, tudo isso está gerando um caldo cultural interessantíssimo, e essa geração, de alguma maneira, vai expressar isso, uma relação com uma política do corpo, da subjetividade, em vários lugares aí questionando certas formulações mais tradicionais que não levavam isso em conta e só olhavam para a questão de classe. Então, nesse momento, a gente está no Brasil vivendo um período de relativa abertura no processo da ditadura, ainda que ela siga, né, com uma violência, reprimindo essas ações. Tanto que Celso Cury diz isso, né, que é possível movimentação, ou seja, está cheio de pessoas LGBTI+ vivendo seus desejos, suas identidades, mas elas não podem ter um movimento organizado, elas não podem ter uma vida política, expressamente política, né, porque em alguma medida viver já isso em desacordo com normas da sociedade já é uma ação política,
mas elas estão vivendo clandestinamente, elas estão vivendo furtivamente, né, de movimentações, que ele fala do boate para o táxi, do táxi para a sauna, né, nesses lugares guetificados. Agora, assumir uma existência pública e uma organização política, um discurso político, isso não era aceito, né, não daria para reconhecer esse sujeito político. Então, a ditadura ela tem essa particularidade, talvez um certo paradoxo aí, né, que, de um lado, é um regime repressivo, que eu sustento na minha tese de doutorado, que tem políticas sexuais específicas e que isso não é acessório, isso não é secundário, isso é central no aparato autoritário da ditadura e na ideologia autoritária da ditadura. E também ela vai coincidir com a eclosão de lugares de pegação, de sociabilidades, pequenas publicações e o senso de comunidade que vai crescendo, porque a gente tem um processo de transformação do Brasil desde os anos 40, 50, de urbanização, de industrialização, que vão criando condições econômicas, sociais, políticas para maior abertura, inclusive com as transformações que estão acontecendo lá fora. Então, ela tem esse paradoxo, né, que no Brasil, justamente na época da ditadura, é que nós vemos emergir uma comunidade, uma identidade gay mais estabilizada, que é uma condição para esse movimento. E o movimento vai vir no fim da década de 70, de maneira mais organizada, aqui em São Paulo primeiro, mas na virada para os 80 já vai ter mais de 20 grupos organizados pelo país todo, em várias cidades e regiões do país, que mostra que era uma questão que estava um pouco contida, represada pela ditadura, e quando a ditadura vai descomprimindo a repressão, por muito das lutas sociais, né, que estavam tensionando a ditadura e denunciando os crimes, né, e disputando esse espaço e o ritmo da abertura, esse movimento eclode junto com o movimento negro, com o movimento feminista e o movimento estudantil no fim da década de 70 e o sindical também. E explorando ainda um pouco mais a questão da ditadura, que, como você apresentou na sua primeira resposta, é um tema que era importante para você, um interesse de pesquisa relevante. No seu livro, não esse, mas o Contra a Moral e os Bons Costumes, que vem da sua tese de doutorado, você defende essa hipótese que você acabou de passar por cima, que na ditadura militar tinha, junto com os outros mecanismos de repressão, um conjunto de políticas sexuais estruturando um complexo de controle moral das práticas e das identidades. Esse lado da ditadura não é tão comumente explorado, mas no seu livro você mostra que ele é, sim, bastante significativo. Então, queria te pedir para explorar um pouco mais como que operava esse complexo de controle moral da ditadura e como já o regime militar tratava a cultura e a população LGBTI+, dessa época. Esse foi o foco desse trabalho, né, que saiu publicado como Contra a Moral e os Bons Costumes. E o que me intrigou foi quando, na Comissão da Verdade, eu comecei a identificar certos documentos nessas pesquisas. Eu estava trabalhando como advogado da comissão e assessor, de modo geral, então lidando com temas diversos. Era uma equipe muito pequena na Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, mesmo na Comissão Nacional, tinha uma segmentação das pautas. E aí eu comecei a identificar alguns documentos que indicavam, né, essa perspectiva de uma repressão sexual também do regime autoritário. E isso foi me intrigando, e eu, explorando mais isso, aí descobri uns poucos estudos acadêmicos que estavam já trabalhando dimensões dessa repressão moral. A gente tinha uma certa narrativa consolidada na historiografia brasileira e mesmo no jornalismo cultural, enfim, sobre ditadura, que falava, a gente não teve tanta ditadura ou uma ditadura tão dura do ponto de vista moral. A ideia de uma ditabranda, que muitas vezes foi ventilada assim mesmo, né? Então, a gente teria tido uma ditadura em termos políticos, mas uma ditabranda do ponto de vista moral, tanto que eclodiram Secos e Molhados, Zizi Croquetes, Caetano Veloso, Gilberto Gil dando um beijo no palco, né? Ney Matogrosso fazendo as performances e tal. Então, tinha essa narrativa, essa leitura de que a gente teria tido uma ditadura muito tolerante do ponto de vista moral. E cada vez mais que eu fazia a pesquisa, né, que levou anos aí de pesquisa em acervos do Arquivo Público do Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Arquivo Nacional, eu fui notando elementos, documentos, indícios, fontes mesmo que apontavam para uma consistência disso, né? Não era pontual, não era marginal, mas era de fato uma estruturação de um regime político que tinha na família, que é a família patriarcal heteronormativa, o seu elemento central, a sua célula de organização principal.
Isso não é uma novidade em termos de ideologia política no Brasil. Se a gente pega o autoritarismo da Primeira República, né, uma perspectiva organicista, numa determinada, né, ideia de vida social, etc. Ou seja, passa um pouco por essa visão, né, de uma família funcional organicamente, tá. Isso é algo que não era tão novo nesse sentido, mas a ditadura ela coloca isso numa outra escala, né, porque ela, ao concentrar os poderes nas mãos do executivo, ela permite que essas pessoas consigam ter muito mais controle, porque as agências do Estado começam a cuidar da vida privada. Então, dossiês eram produzidos pelo Sistema Nacional de Informação, em suas várias ramificações, sobre a vida particular das pessoas, suas práticas sexuais e identidades. A gente tinha uma polícia política que fazia operações policiais nas regiões guetificadas e que prendia arbitrariamente, torturava e violava direitos humanos de diversas maneiras dessas comunidades. A gente tem uma censura moral e política também muito marcante. Eu questiono essa distinção entre moral e política também, que é cara à historiografia, à literatura historiográfica desse período, né? Porque eu acho que tem uma interligação muito profunda entre essas duas dimensões. Mas fato é que a gente vê em todos esses vértices de um projeto, um aparato repressivo global aí da ditadura, que é uma formulação do Carlos Fico, professor da UFRJ, e é um dos maiores especialistas em ditadura no Brasil, né? Esse projeto autoritário global, ele tinha esses vértices todos atuando de modo mais ou menos coerente, conformando políticas, como eu chamo, sexuais. E aí você pode dizer, Renan, mas todo regime político tem políticas sexuais. É verdade, a algum grau todo regime está preocupado. Isso Foucault já dizia na História da Sexualidade, né? Todo regime está preocupado não só em interdições, censuras, proibições, mas também em produção, né, de condutas, né, em governo de condutas do ponto de vista da sexualidade, da natalidade, né, das configurações familiares, etc. Né? Mas eu acho que, e a minha hipótese principal é essa no livro, né, a ditadura ela institucionaliza isso em um nível diferenciado. Né? Dizer que sempre houve LGBTfobia no Brasil é um truísmo, é verdade, mas a gente não entende como ela foi produzida em cada contexto histórico, que forma ela assumiu. E para mim o desafio era esse, entender como na ditadura isso aconteceu a partir de uma pesquisa empírica mesmo, né? Tem formulação conceitual, mas é uma pesquisa empírica, uma pesquisa de arquivo, garimpagem de arquivo de vários anos para poder sustentar essa leitura, e que, evidente que eu tenho um recorte, porque a minha pesquisa é Eixo Rio-São Paulo, são os arquivos que eu pude acessar. Olhando para o Brasil agora, tem vários trabalhos que estão surgindo, tem participado de bancas, de pessoas que estão fazendo em outras regiões, em outros períodos. Eu não consigo ter fontes de todo o período também, eu vejo uma concentração pós-AI-5 e no momento da abertura, pós-78, 79. Então ainda tem lacunas aí, questões interessantes para serem pensadas e aprofundadas, mas eu acho que é possível afirmar com razoável consistência, assim, lastro nessas fontes, que a gente teve uma políticas sexuais aí bem duras nesse momento em relação a essa população LGBTI+. Na sua breve história, você diz que o movimento LGBTI+ brasileiro passou por ciclos. Por que você caracteriza essa história na forma de ciclos e quais foram esses ciclos? Eu tento trazer um ensaio de interpretação um pouco diferente, porque a gente tem uma tradição, isso é caro à sociologia política, isso é caro também ao movimento feminista, ao próprio movimento LGBTI+, de ler as histórias dos movimentos em ondas, né? Então é como se nós tivéssemos ondas em que a onda começa numa crescente, vai atingir um certo pico de mobilização, depois ela reflui e outra vem atrás e pega elementos dessa e vai. Então tem esse caráter um tanto cíclico que me incomoda, e não incomoda só a mim, é uma crítica dentro dessa leitura do movimento feminista, que sempre foi lido em ondas, né? Enfim, sempre não, mas uma tradição muito grande tem feito essa leitura. Então eu tento trazer essa outra formulação que para mim sai um pouco dessa leitura esquemática mais sequencial, que não acho que seja sempre, que inevitavelmente se incorra nisso, mas eu acho que é um risco grande que muitas banalizações dessa leitura têm feito isso, né, no debate público, de colocar como onda, como se fosse uma fila mesmo, uma sucessão de ondas, vem uma, vem outra, vem outra. Então é uma leitura etapista de história, meio positivista, meio linear, que não me agrada, e a ideia de ciclo é sobretudo porque eu acho que para ler o movimento LGBTI+, uma comunidade que sofre violência sistemática e sistêmica em todos esses momentos históricos, as questões não se resolvem.
Então, se Weimar resolveu um pouco algumas questões como resolveu, veio o nazismo logo em seguida e desresolveu tudo isso, criou as mesmas questões para quem chegou depois. Então, essas questões estão sempre sendo repostas. E eu acho que a ideia de ciclo, eu falo de ciclos concêntricos aí, porque é isso, né? A gente pode pegar ciclos do autoritarismo, combate ao autoritarismo na época da ditadura, né? Foi um ciclo importante ali naquele momento, que é o começo do movimento, esse primeiro ciclo que eu estou lendo ali. Ele foi fundamental, sem dúvida, né, nesse momento. Agora, paramos de falar de autoritarismo? Não. A extrema-direita hoje está aí à espreita, o bolsonarismo no Brasil se organizou, nós vivemos de 2018 a 2022 um processo de autoritarismo crescente e hoje em vários lugares do mundo isso segue acontecendo, né? Inclusive retirando direitos já estabelecidos, como na Itália, como Polônia, como Rússia, como Venezuela aqui do lado, enfim, a gente tem várias experiências. Então, eu acho que certas questões elas vão sendo repostas. Se a gente adota como onda, parece que aquela onda terminou, que se resolveu, né? Que a gente chegou numa solução, ainda que não seja satisfatória, mas uma solução não tem solução. Epidemia do HIV/AIDS foi uma questão central nos anos 80, é um ciclo, né? De cidadanização a partir da epidemia, acesso a políticas de saúde. Isso continua sendo central hoje, né? Você pegar, inclusive, para outras populações, não só a população LGBTI+. Né? Então você ainda tem a epidemia do HIV/AIDS como algo muito central, sobretudo uma população negra, pobre, nas periferias das cidades que morrem de AIDS ainda. A AIDS não é uma doença superada, a epidemia não foi superada. Né? Foi superada talvez para as classes médias dos grandes centros urbanos que acessam políticas de prevenção e etc. Então, essa minha tentativa, que não sei se é a melhor, mas é uma tentativa de uma aposta de uma outra leitura para entender num outro formato esses eventos históricos. E que eu acho que talvez, né, pense esses ciclos como ciclos que prevalecem em determinados períodos, um toma espaço do outro, maior destaque na agenda pública, na agenda do movimento, né, na opinião pública, mas que todos eles convivem, as questões estão sempre sendo repostas, tudo precisa ser resolvido sempre a todo momento, tudo tem que ser resolvido a todo momento sempre. Né? Acho que essa é uma formulação que cabe a esse movimento que tem uma história recente, mas uma história de muitos avanços e de muito retrocesso sempre, né? Sempre nessa chave. Então, acho que é uma maneira de ler um pouco dessa instabilidade ou dessa precariedade dos arranjos. E nesse espírito, então, de se pensar sobre a forma de ciclos, né, você mesmo mencionou que a questão da relação do movimento com regimes ou com movimentos de direita permanece e retoma agora, né, nos anos recentes, nessa onda autoritária que a gente tem acompanhado no nosso país já há um certo tempo. Nessa nova emergência desses movimentos que chegam a ter caráter fascista, as pautas dos direitos humanos o próprio movimento LGBTI+, se tornam alvos privilegiadíssimos, né? E como de costume, né, você mencionou, esses movimentos têm uma certa política moral e sexual, à sua maneira, mas sempre de certa forma repressiva. Como que essa nova onda autoritária agora propriamente atinge o movimento LGBTI+. Como que ela se compara também, né? Quais que são as diferenças e as semelhanças se a gente pôr em relação o período da ditadura que a gente estava tratando e esse novo ciclo autoritário? Eu já ia falar onda. É uma excelente questão, Daniel. A gente pensar um pouco, né? Eu acho que é muito sintomático que a comunidade, os direitos, a população LGBTI+, estejam no centro, no epicentro dessas mobilizações conservadoras hoje, né? Acho que a extrema-direita tem uma preocupação muito marcada com isso. Muito desses discursos de extrema-direita ressoam os discursos da época da ditadura no Brasil, né, do bolsonarismo retoma, isso não sei o que estou dizendo, ele próprio é entusiasta de torturador da ditadura, de generais da ditadura, e que ressoam, na verdade, muito do que o nazismo trazia de formulação, o fascismo, a ideia de um novo homem, de uma masculinidade tradicional, viriárquica e viril e tal. Então tem toda uma série de coisas interessantes para a gente pensar essa extrema-direita numa perspectiva histórica. Eu acho que a gente tem que dar devida importância, assim como a extrema-direita tem feito, dar devida importância para essas questões, né, que não são uma pauta de costumes, que não são uma pauta estritamente moral, mas que são questões políticas do nosso tempo, como foram dos outros tempos que passaram. Né? E a gente tem que, dando esse estatuto de seriedade, entender que isso tem que estar incluído num projeto político nosso de transformação também. Eu acho que é muito sintomático que a gente veja vários regimes atuais aí de retrocessos do ponto de vista dos direitos sexuais e reprodutivos.
né? Isso vai, eu mencionei alguns da Europa Central e do Leste, mas a gente poderia, né, falar dos Estados Unidos, que reverteu um precedente sobre direito ao aborto, não é específico da população LGBTI+, mas direitos sexuais e reprodutivos sempre andaram de maneiras muito próximas, aí, de mão dadas, historicamente, e se retrocedeu uma decisão de 50 anos da Suprema Corte, porque o Trump fez nomeações na Suprema Corte que modificaram a correlação de forças ali, né? E a gente, no Brasil, também tem uma conquista de direitos importantes via decisões judiciais do STF desde 2011, da União Homoafetiva e outras que vieram, mas isso é muito precário, isso é muito instável. Então eu acho que a gente tem aí uma questão central para lidar, né, dos nossos tempos e que eu acho do diagnóstico do nosso tempo, né, um pouco dessa perspectiva de uma teoria crítica da gente conseguir fazer uma leitura sobre o que está em jogo nesse momento. Eu acho que essas questões elas precisam ser mais consideradas aí no nosso programa, no nosso horizonte. Eu acho que a gente precisa ter um compromisso mais efetivo, mais político, mais ético com essas questões dentro de um programa mais geral. Eu acho que o livro tenta fazer isso também, é uma tentativa de uma intervenção num debate aí, né? De tentar contribuir para esse debate para que a gente consiga avançar no sentido de formular algo que não é tão simples e tão fácil. Porque eu acho que o mundo se complexificou, a classe trabalhadora, o sujeito revolucionário, como a gente queira chamar, cada vez tem mais feições, outras feições, tem riscos e ciladas nesse processo também, né, do ponto de vista de uma cooptação neoliberal, eu chego a examinar isso no livro, né, de certas tentações que são postas para certas transformações muito superficiais de subjetividade só, que não passam por certas questões estruturais, mas eu acho que a gente precisa começar a olhar para isso com mais cuidado, com mais atenção. E o que seria, você falou de uma cooptação neoliberal, o que seria isso? Um esvaziamento dessas pautas e da capacidade transformadora dessas pautas, né? Eu acho que essas são questões que envolvem não só a comunidade LGBTI+, você viver com mais prazer, você viver realizando mais e mais afinado, né? Com mais eh, tendo uma maior centralidade do seu desejo, né? Isso é uma coisa que vale para todo mundo. Todo mundo vai viver melhor numa sociedade que é mais livre, né? Isso não é uma formulação exatamente comunista, é uma formulação profundamente liberal, ou seja, a pessoa tem que viver de acordo com o que ela quiser, né? Do ponto de vista do seu sexo, do seu gênero, da sua sexualidade. Mas a gente tem uma série de estruturas repressivas para isso, constituídas historicamente, né? E todo esse processo de uma LGBTfobia que vai se construindo por vários discursos, né? Que impedem isso. Então, eu acho que se não tivesse tido o movimento LGBTI+, os heterossexuais cisgênero ainda estavam hoje transando depois do casamento, né? Não teria tido divórcio se não tivesse tido um movimento feminista. E não teria tido um movimento LGBT+, se não tivesse tido um movimento feminista, colocando o direito ao prazer como um direito fundamental, né, para as mulheres. Um direito à sua própria sexualidade, que não é procriativa, não é reprodutiva, não é doméstica só, mas que envolve o prazer delas. Isso abre caminho para essa mobilização LGBTI+, também começa a falar sobre prazer, né? Então eu acho que liberdade de gênero e de sexualidade são gradientes importantes para entender o nível de democracia efetiva, né? Não democracia enquanto procedimento, eleição, forma, essa definição minimalista da ciência política mais conservadora, mas entender democracia como esse pacto substantivo mesmo, como as pessoas viverem de acordo com o que elas acham que elas têm que viver, né? Então eu acho que não ceder do desejo de alguma maneira, né? Essa formulação um pouco da psicanálise, ou seja, que é sustentar isso e poder sustentar isso numa sociedade em que você encontra espaço e esses espaços têm liberdade, têm segurança para se fazer isso, né? E reconhecimento institucional, igualdade de direitos, é uma coisa que é republicana. Então eu acho que é preciso evitar uma tendência a uma despolitização, porque nós estamos falando de coisas muito estruturais do nosso pacto social. Isso é muito estrutural. E aí, de repente, vai parecer que não, é só levantar uma bandeira colorida de arco-íris ou cor-de-rosa no dia de junho da parada do orgulho. Não. Não é a Coca-Cola, a Uber colocar um caminhão na parada do orgulho LGBT, né, e fazer um debate sobre diversidade. É efetivamente a gente refundar esse pacto, repensar o modo como nós estamos vivendo, como nós estamos colocando o nosso desejo ou não colocando esse desejo no centro das nossas vidas. Continuando então nessa mesma toada, tem um artigo seu que saiu na edição 22 da revista Margem Esquerda, que é publicada pela editora Boitempo, um artigo que chama Marxismo e Sexualidade no Brasil, recompondo um histórico.
Nesse artigo você trata da relação entre os debates sobre diversidade sexual e a tradição marxista. Como é que foi e como é que é essa relação entre o movimento LGBTI+, e os partidos e movimentos de esquerda, especialmente aqueles de inspiração marxista? Essa é uma questão que me intriga bastante, eu tenho estudado nesses últimos anos, porque eu sou um ativista, um militante de esquerda, e antes mesmo de me entender gay, já era um militante de esquerda, organizado em partido, e sou um homem gay, ou seja, para mim junta duas dimensões das minhas, ou duas identidades minhas, né? Porque a gente não é uma identidade só circulando no mundo, a gente é uma série de coisas. Então, para mim é muito importante pensar essas articulações, porque eu acho que elas duas me marcam profundamente, eu acho que elas também marcam uma trajetória importante desses movimentos que convergem em vários momentos e que entram em embate também. Porque, de um lado, as esquerdas reproduziram, as esquerdas marxistas também, reproduziram visões homofóbicas. E né, podemos citar formulações que estão constantes aí de documentos históricos dos partidos comunistas, né, sobretudo no período dos anos 30 do século XX em diante, com o stalinismo hegemonizando esses partidos, uma perspectiva de que é uma decadência moral, de que é uma fraqueza moral, uma fragilidade, de que é um vício pequeno burguês, né, ou seja, todas essas são formulações que a gente identifica nesses documentos. Agora, dizer que houve homofobia cultural, né, política nessas organizações da esquerda revolucionária é também algo que não diz muito, porque teve, como tinha na sociedade como um todo, ou seja, né, estava de alguma maneira colocado de modo muito mais amplo, também transbordando essas organizações. Agora, é importante chamar atenção, e para mim essa é a questão mais central, me parece, como essas organizações foram as primeiras a tematizar isso, a se abrir a outras leituras e interpretações, a repensar seus postulados sobre isso. Então, eu chego a mencionar um exemplo aqui no Brasil, que em 1979 a gente tinha a facção homossexual da Convergência Socialista. Em 79 era impensável você ter um coletivo, você não tinha nem partido organizado no Brasil, né? Era pré ainda a organização dos partidos no começo da década de 80, no processo da pós-anistia. Ou seja, já tinha um grupo auto-organizado, um setorial auto-organizado, que a gente chamaria hoje de um setorial de partido auto-organizado, para lidar com as questões de diversidade sexual e de gênero, e abraçado dentro de uma organização trotskista, que era a Convergência Socialista. Então isso é muito interessante de notar, é curioso, ou seja, se nós olhamos historicamente, também na República de Weimar, quem estava no poder era o SPD, um partido que tinha uma visão marxista de mundo, de política, de sociedade e cultura, né? E também de sexualidade. E abriu espaço para isso. Magnus Hirschfeld, que é quem dirige esse centro de ciência, Instituto de Ciência Sexual em Berlim, ele era um militante do SPD, se reivindicava um marxista, além de judeu e homossexual. Então, era um socialista. Então, a gente tem uma tradição, né? Augusto Bebel vai ser o primeiro, no fim do 19, a fazer um discurso no parlamento alemão pela revogação do parágrafo 175, que perseguia. Então, eu acho que tem uma afinidade eletiva, né? Talvez aí entre a liberdade sexual e esses grupos da esquerda revolucionária ou marxista, porque de fato eles estão querendo ir na raiz, eles são radicais no sentido de buscar as raízes desse processo de dominação e foram enxergando a duras penas, com dificuldades, às vezes demorando para fazer isso, né? Que o papel da mulher, o papel do homossexual, de uma pessoa negra, não é a mesma coisa do que o homem branco padrão europeu, né, alemão, que está sendo visto como sujeito revolucionário universal por excelência. Então, eu acho que aí tem uma questão interessante ainda a ser pensada, a ser formulada. É um debate que está longe de ser resolvido. Eu acho que tem muita criatividade no campo dos marxismos para lidar com isso. Tenho visto esforços interessantes, mas acho que nós precisamos ainda avançar nesse sentido, né, de formulação, de debate, de reflexão. Eu estou organizando agora um livro novo com James Green e com Augusto Oliveira, que são dois historiadores, que vai sair pela Edições Sesc no ano que vem, que se chama LGBTI+, entre revoluções e contra-revoluções, em que a gente está exatamente fazendo um esforço de tentar contribuir para essa conversa. Nós estamos traduzindo textos clássicos de marxismos e sexualidades, é uma seção do livro, a outra é sobre LGBTI+, entre revoluções, então a gente está pegando como revoluções socialistas, marxistas, trataram a questão da sexualidade do gênero, e aí passa pelo exemplo cubano, pelo exemplo soviético, pelo exemplo chinês, pelo exemplo nicaragüense,
Depois a gente olha para experiências muito distintas entre si, de tempos diferentes também, ou seja, mas que tiveram essas questões centrais, e tem gente elaborando sobre isso pelo mundo, só que a gente entra pouco nesse debate, porque esses textos não estão publicados muitas vezes em português, não estão acessíveis. Então a gente está fazendo esse esforço para a tradução desses textos e vai ter uma terceira sessão que é LGBTI+, entre contra-revoluções, em que a gente vai olhar para experiências da extrema-direita, que é esse fenômeno que hoje tá em voga, né? Ele é muito contemporâneo, mas a extrema-direita sempre teve muito a dizer sobre sexualidade e gênero, sempre disse muito sobre isso e sempre se dedicou muito a esse universo. Então a gente vai olhar para o nazismo na Alemanha, para o fascismo italiano, para o franquismo na Espanha, para o macartismo nos Estados Unidos, para a ditadura argentina, né? Então, é uma tentativa, e a gente vai escrever textos ali comentando e apresentando cada um desses debates, dessas experiências e tentando fazer um esforço analítico também para poder dar uma contribuição para um processo de educação política dentro dessa comunidade LGBTI+, que precisa formular melhor para não cair nessa cilada ou nessa tentação neoliberal, né, de uma subjetividade do arco-íris capitalista, né, num capitalismo colorido, ou do neoliberalismo progressista, como diz a Nancy Fraser, né, ou seja, de que é preciso mexer estruturas. Para você ter liberdade sexual e de gênero, você tem que mexer em estruturas sociais profundamente enraizadas na nossa sociedade. Não é falar sobre perfumaria, sobre superficialidade. É, de fato, falar sobre fundação dessa sociedade. Então, a gente tenta fazer um pouco esse esforço aí, e acho que o marxismo ainda é uma referência incontornável para essas reflexões, né? Pelo menos para mim ainda segue sendo uma referência fundamental para pensar essas questões políticas. E ainda tratando dessa relação entre os movimentos LGBTI+, e a esquerda, mas agora, de certa forma, invertendo um pouco o ângulo, a gente estava falando mais cedo que, quando o Celso Cury fala em 1976 das movimentações, da ausência de um movimento, referindo-se ao movimento LGBTI+, se a gente for olhar por outro lado, a esquerda já tinha naquele momento no Brasil uma história muito mais constituída e, inclusive, ela estava num momento de passagem em que, né, a gente tinha uma esquerda mais focada na luta de classes, nos partidos, tinha uma inspiração mais oriunda da experiência da União Soviética, do Partido Comunista, e após, né, o fim dos anos 70, os anos 80, entra-se na era dos novos movimentos sociais, em que você tem digamos assim, novos ares circulam na esquerda. Como que foi nesse momento, né, quando a movimentação começou a virar movimento e começou a se aproximar dessa esquerda que já tinha uma certa história? Como é que foi esse contato e, digamos assim, o que a esquerda aprendeu ou ainda pode aprender com os movimentos LGBTI+? Esse período é muito rico da história brasileira, né? O período da redemocratização, esse fim da década de 70, década de 80, de maneira nenhuma a década de 80 foi uma década perdida, né? Tem uma formulação da economia que a coloca dessa maneira, mas é uma década de experiências políticas muito ricas do ponto de vista da organização das lutas populares. Porque você tem um ascenso da luta de massas aí que vai também atingindo e se desdobrando em várias outras mobilizações, né? Então, o fato de ter um movimento feminista que se reorganiza, um movimento negro que se reorganiza, um movimento homossexual que se organiza pela primeira vez no Brasil, né? Tudo isso vai dando outros contornos para esse processo de construção de uma agenda, de um programa de emancipação, né? Ou seja, a energia utópica ela vai correndo por outras vias também, né? Forças utópicas aí é, é, ajudam, né, a construir esse horizonte. Então, eu acho que teve aprendizados mútuos importantes. Eu acho que a gente tem experiências de interseccionalidade, que é um termo que vai se popularizar a partir dos anos 90 na academia, mas que você tem aí quando o movimento negro unificado, em 79, convoca atos contra a violência policial, o movimento homossexual está junto. E as prostitutas de São Paulo estavam junto, porque a violência policial cometia esses segmentos todos. A experiência da violência sempre foi central para uma política de alianças desses movimentos. Então, a gente tem formulações que começam a expressar essas experiências muito imediatas, muito sensoriais mesmo da repressão que eles viviam, das suas identidades, seus corpos, né? Então, eu acho que tem mudanças interessantes que vão acontecendo e uma educação política mútua. Eu acho que o movimento homossexual ganhou nesse flerte com a esquerda, do ponto de vista de ganho organizativo, de estratégia, de formulação. E de outro lado, eu acho que a esquerda ganhou ao ser menos careta, pelo menos a parte que se permitiu dela ser menos careta,
entendendo que as feministas também têm um papel fundamental na sociedade e o movimento LGBTI+, também. Teve um debate aqui na USP, em 1979, que foi um debate muito importante, que foi organizado, inclusive, pela corrente do André Singer, que já veio da entrevista aqui, né, para vocês. Ele era da gestão do centro acadêmico, chamava Vento Novo, essa gestão, no fim dos anos 70, e eles fazem um dia para debater a Semana das Minorias. Então, cada dia se debatia uma minoria. E no dia que se debateu o movimento homossexual, era uma sala cheia, tem registros no Lampião da Esquina, enfim, mesmo acho que na Folha de São Paulo repercute essa conversa também, porque teve uma grande repercussão no campo da esquerda mais tradicional e para fora dela também, né, na intelectualidade. Porque né, nesse momento alguém lhe pede a palavra depois da conversa. Estava o João Silvério Trevisan nessa mesa, que escreveu Devassos no Paraíso, estava Darcy Penteado, enfim, algumas figuras importantes desse momento ali. E aí um rapaz pede a palavra, no meio de uma polarização de umas pessoas representando uma velha esquerda mais ortodoxa, dizendo isso aqui é divisionismo, isso aqui vai dividir nossa luta é a questão de classe, a questão econômica, trabalhador, etc. E de outro lado o pessoal dizendo, peraí, nós temos uma agenda nova surgindo aqui, os homossexuais estão se colocando, e pela primeira vez eles aparecem no debate público, o Grupo Somos, que é esse grupo pioneiro, vem à USP para fazer esse debate. E aí esse rapaz levanta a mão e fala, tudo bem, vocês da esquerda tradicional colocam sempre essa questão central da revolução, vamos fazer a revolução. Agora, depois da revolução, quem vai lavar a louça? É uma boa pergunta. E é uma boa pergunta, é uma ótima pergunta. Eu adoro essa formulação, porque no fundo é isso. Nós não podemos deixar para saber depois da revolução quem vai lavar a louça. Nós vamos discutir agora quem vai lavar a louça, porque isso diz respeito a que revolução nós vamos fazer. Então eu acho que tem ganhos mútuos nessa aproximação. E eu tento, ao final desse livro, o que eu faço é um diálogo de uma perspectiva de alguém de esquerda dentro desse movimento, desse ativismo, né? O campo que eu tô e que eu quero, e que eu acho que é o mais profícuo, é onde mais dá para avançar. Mas eu acho que ainda tem que avançar mais dessas formulações, a gente ainda precisa elaborar mais dessas coisas, porque soluções simplistas, de lado a lado, não contribuem, né? São leituras estéreis que não vão conseguir fazer avançar essa reflexão. Tem uma coisa que você mencionou agora na sua resposta, e eu já também tinha mencionado anteriormente, que é o Lampião da Esquina. Eu acho que vale a pena para o público, caso não conheça essa referência, você falar um pouco o que era o Lampião da Esquina, né, a gente mencionou essa referência. O que era o Lampião da Esquina? É uma publicação, Daniel, que circulou entre 78 e 81. É uma publicação da imprensa alternativa, né? Nessa época teve uma profusão de publicações da chamada imprensa alternativa ou imprensa nanica, na época do fim da ditadura, desse ocaso aí dos anos 70, 80, do ocaso da ditadura, em que essas publicações tematizavam questões diferentes ali, né? Não eram como as publicações da imprensa tradicional, aquelas de grande alcance, de grande público, que em geral são de direita, não eram também aquelas publicações mais nichadas da esquerda, dos partidos marxistas, leninistas, que tinham seus jornaizinhos, sempre tiveram, né? Mas eram publicações que começavam a tematizar novas questões, e o Lampião surge, não é a primeira publicação de uma imprensa LGBT mais brasileira, teve coisas anteriores, mas ele é a primeira de um alcance nacional, de circulação em bancas de jornal, com discussões interessantíssimas, inclusive como essas que a gente está fazendo aqui, né, sobre relação com as esquerdas, o que estava acontecendo em Cuba, o que estava acontecendo, né, no regime de esquerda de Castro, o que estava acontecendo na Argentina, no regime de extrema-direita, com os homossexuais. Então trazia uma visão atual, antenada no mundo sobre essas questões, dialogava com as transformações da redemocratização, o que esse movimento tinha a dizer sobre a anistia, né, sobre os projetos de lei de prisão por averiguação que estavam em discussão naquele momento, entrevistas com Abdias do Nascimento, com Leci Brandão, com figuras do movimento negro, da comunidade negra, né, com Ney Matogrosso, com Cassandra Rios, uma escritora lésbica. Então eram discussões interessantíssimas, ele está todo digitalizado, quem quiser acessar consegue pegar todo esse acervo do Lampião, só colocar Lampião da Esquina, Grupo Dignidade, que é um grupo do Paraná, eles digitalizaram tudo, é possível acessar os PDFs desse jornal, que foi, sem dúvida nenhuma, um jornal importantíssimo para a cultura brasileira, para o jornalismo e para a comunidade LGBT+, em particular. E nessa questão de se ter um veículo de comunicação, a relação com os grandes veículos, o próprio Celso Cury foi uma pessoa que ele foi significativo nesse momento, não foi? Sim, sem dúvida. Era um jornalista que tinha se exilado em Berlim, quando retorna vai trabalhar na última hora,
e vai editar a Coluna do Meio, ainda em 1976. Então, num momento ainda bastante duro da ditadura, ele começa a circular uma Coluna do Meio que tinha várias questões muito explícitas aí sobre a cultura homossexual e sobre essa comunidade naquele momento. E, e aí ele acaba sofrendo um processo com base na lei da imprensa por violar a moral e os bons costumes. E era do Grupo Folha, esse jornal. E o Grupo Folha manda ele embora e não paga o advogado. Diz que o advogado disse que não ia defender gente desse tipo. E ele acaba tendo que lidar com esse processo que se arrasta por 2 anos, acaba absolvido, mas um processo de desgaste enorme, de custo enorme, né? Esse processo judicial. Mas é muito interessante ver que a imprensa teve um papel fundamental como espaço de disputas também, né? Não à toa que o movimento nesse período muitas vezes disputava mandando cartas, né? Para justamente interromper a circulação de um estereótipo ou de um estigma que a imprensa sempre, a grande imprensa sempre circulava sobre essa comunidade, sempre nas páginas policiais, associando ao submundo da prostituição, das drogas, da violência. Então tem uma disputa sobre essa construção de uma imagem pública que é bastante importante para esse ciclo do movimento. Muito bom, Renan. E, né, conforme a nossa conversa muito rica vai se aproximando do seu fim, eu gostaria de direcionar, então, o assunto para algo que a gente costuma fazer no nosso programa, que é pensar os desafios do presente e as perspectivas do futuro. Na sua opinião, hoje, quais são os principais desafios do movimento LGBTI+. Você está, né, recentemente divulgando um livro que acabou de ser publicado sobre mais ou menos esse tema, você já mencionou outro livro. Enfim, quais são os desafios e o que você acha que serão as bandeiras talvez as mais importantes do movimento LGBTI+, para os próximos anos? A gente tem algumas questões aí, eu acho, Daniel, que dá para chamar a atenção. Acho que algumas delas elas já vieram na conversa, né, desses desafios. Eu acho que uma delas é urgentemente uma aproximação com as esquerdas e com um projeto de emancipação global, assim, né, mais amplo. Ou seja, não dá para pensar segmentado. Eu acho que o movimento se fragmentou e se segmentou muito. Isso foi importante, mas isso corre o risco, né, nesse processo e nessa tendência, se isso se agrava, de uma ultra fragmentação que não contribui para um projeto de uma política de alianças. Eu acho que a gente tem que pensar numa política de alianças, o que envolve comunicar com mais gente. Eu estou interessado nisso, eu não quero falar para nicho, falar só para comunidade, nem falar só para universidade, porque eu acho que tem uma extrema-direita que sabe fazer uma comunicação de massa, que consegue ampliar isso, e que nosso campo não consegue. Então não é um problema da comunidade do movimento LGBT, isso é um problema dos setores progressistas, né? Então eu acho que nós temos que forjar uma política de alianças que consiga sustentar um projeto de emancipação e que caibamos todos, todas e todes, para usar essa formulação, né? Ou seja, tem que caber todo mundo. E não é simples, né? Nós não estamos perto de fazer isso ainda, acho. Acho que estamos ainda com esforços muito embrionários, muito incipientes nesse sentido. Então, eu acho que a gente tem um desafio de formulação que nos envolve ler melhor essa realidade, entender melhor os limites da democracia liberal, do discurso dos direitos, do sistema de justiça, etc. Nesse sentido, esse livro que acabou de ser lançado, que é sobre direitos LGBTI+, é um livro em que a gente também tenta fazer um diagnóstico desse ponto de vista, ou seja, nós avançamos muito do ponto de vista dos direitos. O Brasil hoje é um dos países que mais reconhecem formalmente o direito os direitos da comunidade LGBTI+, direitos historicamente reivindicados. Então tem direito à união afetiva, casamento civil, tem direito à identidade de gênero para pessoas trans, tem direito à doação de sangue, criminalizou-se a LGBTfobia. A gente tem decisões dizendo que as escolas não apenas podem, como devem discutir gênero e sexualidade, incluir isso nos seus currículos. A gente tem decisões sobre cumprimento de pena por pessoas trans de acordo com a sua identidade de gênero, ou seja, um repertório enorme de decisões do Supremo Tribunal Federal que assegura esses direitos. Agora, isso não é a realidade das pessoas, porque essas existências, essas identidades estão atravessadas por outras desigualdades, sobretudo uma desigualdade de ordem econômica, né? De ordem material. Então, não tem como não falar disso, né? Isso é central, nós vamos ter que pensar como a gente consegue, porque não tem acesso à justiça ou a direito se a gente tem uma sociedade profundamente desigual como a brasileira. Tem gente que está, uma travesti que está num sertão no interior do país,
que ela não sabe nem o que é um cartório. Como ela vai lá retificar um documento que custa, uma série de declarações vai custar um dinheiro que ela não tem, que ela vai deixar de comer para poder pagar isso, porque ela não tem esse dinheiro. Ou seja, não adianta ter reconhecimento de direito dessa maneira, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar um programa de emancipação que de fato articule. Eu acho que esse é o principal e mais premente desafio que nós temos, que articule essa dimensão mais estrutural, dessa dimensão da subjetividade também. Para fora desses espantalhos morais, do identitarismo, né? Eu acho que esse tipo de formulação é extremamente pobre. Acho que é uma maneira da gente acabar com a discussão. Quem vai ser a favor de identitarismo? Ninguém é, né? O espantalho moral, que é um fragmento de um fragmento que, no fundo, é o indivíduo, é a realização plena e última do neoliberalismo, numa perspectiva de uma subjetividade neoliberal. Ninguém quer isso, né? Ou seja, agora nós temos que falar dessas identidades que nos atravessam, porque são produções de relações de poder na nossa sociedade, são desigualdades de ordem material, inclusive. Então, como nós vamos lidar com elas? Como nós vamos articular isso num projeto em que a gente também visibilize que as esquerdas tradicionais tinham no centro da sua formulação um universalismo abstrato que, no fundo, era um homem branco, heterossexual cisgênero. Esse era o sujeito, por excelência, revolucionário, ou protótipo de sujeito revolucionário, né, de indivíduo. Então, não é mais, e não dá para ser mais. Agora, isso não quer dizer também que nós vamos resvalar para uma total fragmentação e individualização, né? Então, nós temos que construir uma política de aliança, é um caminho do meio nessas coisas aí, que não é fácil, porque em cada caso concreto e questões, nós vamos ter que enfrentar isso. Então, numa eleição que nós vamos disputar, como a gente está disputando eleições ainda, né, de segundo turno, e outras que vão vir, né? A gente está em 2024 agora com essa de segundo turno, outras vão vir com as mesmas questões. O que eu digo sobre isso? Falo ou não falo? Se eu falar, eu falo o quê? Eu vou desagradar uma base mais conservadora, evangélica, brasileira, que tem crescido. Como que a gente faz isso? Né? Então, eu acho que é uma questão que está posta, está mal resolvida, porque não adianta fingir que não existe, botar para debaixo do tapete, você desagrada os dois lados, a gente não convence ninguém, né? Então nós vamos ter que, eu acho que, avançar nesse sentido. Respostas que eu não tenho para dar mesmo ainda, e que eu acho que nós não temos enquanto forças progressistas, assim, nós vamos ter que construir esse processo ainda. Tem coisas interessantes acontecendo, nesse sentido eu sou também bastante, não digo otimista, mas esperançoso num futuro aí que eu acho que é possível construir isso, né? Não acho que seja incompatível, pelo contrário, acho que são convergentes esses olhares, essas agendas, porque no fundo são lutas por realização de liberdade, de igualdade e de justiça. Ainda que a gente tenha definições que diverjam aí, que destoem um pouco uma das outras, mas no fundo é sobre isso que a gente está falando. É o projeto emancipatório que há séculos a gente tem construído, né? Nesse sentido de combate ao capitalismo e tentativa de construção de um novo modo de vida. Então, eu acho que é possível chegar até ele, mas vai exigir mais esforço nosso, mais generosidade, mais escuta e uma política de solidariedade e aliança mais ampla, que eu acho que é o que está na ordem do dia. De fato. E só então, antes da gente acabar, infelizmente, mas a nossa conversa, eu queria voltar um pouquinho a fita. Você falou dos identitarismos e das identidades. Só explica um pouco melhor o que você entende por identitarismo no seu posicionamento, porque isso é um conceito que tem usado muitas vezes de uma forma derrogatória, muito acusativa. Como que você, assim, o que é identitarismo para você nessa afirmação que você trouxe aí? Bom, eu tomo pelo que as pessoas dizem, né? O tal do identitarismo. É um termo que eu não gosto tanto de usar, mas eu tenho nesse livro uma seção que eu falo por uma política de identidades e contra-identitarismo, uma coisa assim, que é uma tentativa de articular exatamente uma ideia de que não dá para jogar o bebê fora junto com a água do banho. Ou seja, as identidades, que são particularizações dos nossos modos de vida, da nossa existência nesse mundo e na sociedade, né? Ou seja, eu sou um homem branco, cisgênero, professor universitário, advogado, e eu tenho só atravessado por várias dessas identidades e elas fazem parte de mim. Eu não consigo despir de nenhuma dessas identidades, me tirar delas e nem tirá-las de mim. Então, fazem parte da minha constituição enquanto sujeito, da minha experiência enquanto sujeito. Nesse sentido, eu acho que a gente tem que reconhecer essa pluralidade de identidades, ou seja, todas elas configuram essa minha subjetividade e é evidente que não dá para me reduzir a uma delas. Então, acho que o que as pessoas chamam de identitarismo seria uma
radicalização da identidade a ponto de desconectar de qualquer outra coisa, né? Então, uma identidade hipostasiada quase, né? Enquanto algo que está descolado de um chão, de uma base material, de uma intersecção com outras identidades. E eu não sei quem tem essa compreensão de identidade. No movimento não foi essa que se produziu. O movimento sempre trouxe questões de diálogo com outros movimentos, de políticas de aliança, movimento LGBTI+, estou dizendo, né? Então, eu acho que, às vezes, a gente não está nem falando coisas tão opostas quando vai colocado, mas o debate, às vezes, é tão mal feito, me parece, mal formulado, que fica de parte a parte essa coisa, não, vocês são identitaristas, né? Sem um esforço de compreensão também do que isso está trazendo sobre a minha experiência enquanto um homem branco heterossexual, universal, revolucionário, tradicional da esquerda, que há século é o que fala em nome da esquerda, né? Então acho que precisa mais humildade, tranquilidade de escuta aí também, né? Ou seja, entender que está trazendo um problema que, de fato, nós construímos um universal que sequer existe hoje. Vai ver a classe trabalhadora aí, né? Onde que ela está? Que sindicato está representando ela? Que direção ela tem? A classe trabalhadora está toda uberizada, nesse ultra-individualismo, né? Ou seja, então assim, precisamos refletir mais sobre essa morfologia da classe trabalhadora, pensar essas articulações para entender o que é um novo universal mais concreto por uma política de alianças concreta. Então não é só falar mal de identitarismo, isso pode parecer fácil para quem quer manter as coisas como elas estão, e tão mal. Nós não estamos bem. Eu não queria terminar a conversa dando esse recado, mas nós estamos mal, né? Então assim, se a gente vai lá e fala, o problema do mundo é o identitarismo, a extrema-direita avança porque o identitarismo existe. Não, a extrema-direita existe há muito tempo e muito antes desse tal identitarismo, ou seja, tá aí posto, é disputa política aí. Se nós estamos mal posicionados, nós estamos formulando mal, nós estamos agindo mal por isso, porque a gente está formulando mal, a gente tem diagnóstico e a gente não consegue se ouvir direito e construir políticas de aliança mais generosas e amplas. Então, eu acho que é preciso ampliar isso, usar as identidades, mobilizar a identidade. Identidade é vetor de mobilização política e social. Ela canaliza energia. As pessoas se sentem. Você vai falar para uma mulher negra que não é importante a luta dela como uma mulher negra, o lugar do mundo que ela tem, isso está na pele dela. Então é importante demais e nós vamos ter que saber dialogar com isso e trazer. Agora, é a única coisa que importa no mundo? Não é. Não é. Então nós vamos ter que resolver vários outros problemas juntos. Então eu acho que a gente precisa ter essa visão mais ampla e acho que é possível caminhar nesse sentido, mas é o nosso grande desafio. Bom, pensando então nessa caminhada, com a visão ampla que você trouxe aqui na nossa conversa, Renan, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Acho que a sua conversa trouxe uma contribuição bastante significativa para um tema que estava faltando no nosso canal. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, um prazer. Sempre bom estar aqui com vocês e até uma próxima. Com certeza. E a você que nos acompanhou até aqui, mais um muito obrigado. Sem vocês, o canal não teria nenhum sentido. E fiquem ligados, ligadas e ligades, porque nós continuamos com muito mais entrevistas agora em um novo espaço, nessa segunda temporada do programa de entrevistas do site A Terra é Redonda. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar a curtida, um comentário para ajudar na circulação dos vídeos. E é isso. A gente se vê na próxima. Muito obrigado.